Dando sequência na apresentação aí. Meu nome é Pietro. Eu vou falar sobre CHR, ou Cloud Hosted Router, e como a gente pode expandir o uso do Router OS usando o GNS3, que é um simulador de redes, e também no ambiente de cloud, que é o ambiente da Amazon, ou Amazon Web Services. Bom, como eu falei, meu nome é Pietro Scherer, eu sou tecnólogo em gestão de TI, sou especialista em redes de computadores, consultor MikroTik, consultor oficial MikroTik, e atualmente eu sou administrador de redes na Beluno Tecnologia. Bom, sobre a Beluno Tecnologia, acredito que bastante gente aqui conheça. É uma empresa que está há mais de 7 anos no mercado, é especialista em provedores de internet, tem o call center e a gestão de redes como dois dos principais serviços, e a gente está presente em mais de 20 estados do Brasil. Também a gente está presente aqui no MON, convido vocês a visitarem o nosso stand, a gente está ali. E um pouco do que a gente vai ver hoje. Por que falar de CHR? Porque eu acabei escolhendo esse tema. O que é o CHR, para quem não conhece, né? E os nossos dois exemplos que a gente vai focar mais tempo aí. Um é o GNS3 e o outro é a Amazon Web Services. Bom, então, por que eu escolhi falar de CHR? Né, pessoal, não é uma novidade da MikroTik, né, mas nem todo mundo conhece. Acaba que, às vezes, a gente fala de CHR em algum ponto e algum cliente acaba não... o microfone está me sacaneando aqui. Beleza. Bom, às vezes a gente fala de CHR e nem todo mundo sabe o que é, né? Então, é um dos pontos aí que me levou a fazer essa apresentação. Tem como principal característica a virtualização, tá? É multiplataforma, roda em vários virtualizadores, né, que tem presentes aí no mercado. Facilita bastante o deploy do Router OS. É facilmente utilizado em ambientes de testes, que a gente vai falar sobre o GNS3 aqui, né, como usar o CHR no GNS3. E possibilita levar o Router OS para a nuvem, né, através de um ambiente de cloud da Amazon, que é o Amazon Web Services, que é o outro nosso exemplo que a gente vai falar aí hoje. Bom, então, para quem não conhece, o que é o CHR, pessoal? De acordo com a Wiki, o CHR, ou Cloud Hosted Router, é uma versão do Router OS destinada para máquinas virtuais. Tá? Tem suporte para arquiteturas x86 e 64, né? E roda na maioria dos hypervisors atuais. Conforme falante, ele é multiplataforma. Então, ele roda em VirtualBox, VMware, Hyper-V e muitos outros aí. Ainda assim, o CHR, né, ele não deixa de possuir quase todas as funções do Router OS. Uma observação aqui, gosto de falar bastante que isso acaba quebrando aquele conceito que a gente tem, que o Router OS, para a gente rodar o Router OS, a gente precisa sempre de um hardware específico, de uma router board, de uma CCR, e com o CHR não. A gente acaba tendo a ideia de que a gente pode, sim, usufruir do Router OS de forma virtual, né? Não precisa estar sempre atrás de um hardware específico. Umas aplicações, né? Uns exemplos de uso que um CHR pode ser útil, bastante útil. É o DUD, né? Um primeiro exemplo que eu citei. O DUD, na versão nova, ele está rodando no Router OS e não roda mais no Windows, né? Então, tu acaba precisando de um roteador ou algum outro hardware para rodar o DUD. Nesse caso, a gente não precisa estar rodando o DUD em um roteador que está em produção, fazendo outras coisas, né? Tem casos aí que os caras pegam e colocam o DUD a rodar num concentrador PPPoE, né, que tem a função primária como concentrador PPPoE, e até mesmo na borda, né? Então,
Para que tu não precise uma router board, eu não tenho uma router board sobrando para rodar o DUD. Pode virtualizar com CHR. Né? Ele vai estar lá junto com as outras VMs que tu tem lá no data center e vai estar rodando o DUD. Não vai precisar rodar o Windows também por trás lá, para rodar apenas o processo do DUD. Né? Vai conseguir ele rodar tranquilamente. Outro exemplo é um servidor de VPN, que é bem útil também, bastante gente usa. Nós mesmos lá na Beluno, nós temos um servidor de VPN rodando, né, num CHR, né, que faz bastante, roda muito bem para a gente, né, faz um papel muito bom. Outro exemplo, até eu destaquei a apresentação do Anderson e do Guilherme Ramírez, do Mundo, ano passado, onde eles falaram sobre Capsman e User Manager. Né? A gente pode usar o CHR tanto para um exemplo quanto para o outro. Né? Pode ser a controladora dos nossos APs, no Capsman, e também pode manter a base de dados do nosso User Manager. Né? Facilita bastante porque é a mesma história, pessoal. Usa o CHR lá, virtualizado exclusivamente para isso. Pode subir várias versões do CHR, uma para cada serviço, né? Para acabar não misturando as coisas, e também não misturar aí nos roteadores que estão em produção na rede. O mesmo serve para o servidor de hotspot, ainda é bastante utilizado. Né? O pessoal, às vezes, acaba colocando o hotspot em APs, assim, em APs para clientes, sai botando hotspot em cartão virtual, funciona, mas, de repente, vocês podem utilizar ali um servidor de hotspot separadamente, né, usando o CHR. E, por último, os nossos dois ambientes de teste, que a gente falou. Ambiente de teste de rede, eu citei aqui como GNS3, o IVE. Né? Nesse exemplo, eu optei por falar sobre o GNS3. E o ambiente de cloud, onde a gente pode levar o RouterOS para a nuvem. Né? Nesse exemplo, nessa apresentação, eu vou falar sobre a Amazon, a AWS, mas também a gente tem a opção do Azure, que é da Microsoft, entre outros aí. Bom, GNS3, pessoal, acredito que seja muito conhecido de vocês. Né? É um software capaz de simular ambientes de rede, né, com suporte a multiplataforma, roda em Windows, Linux e Mac. Foi um dos pontos que me fez escolher sobre o software, até pela versatilidade. Às vezes surge a necessidade de testar alguma coisa, e às vezes a gente nem está no ambiente de trabalho, a gente pode rodar no nosso Note mesmo. E, além de possuir muitas funções, a gente consegue emular ali, a gente consegue simular uma grande variedade de fabricantes, com Cisco, Juniper, Brocade e, claro, MikroTik. Outros dois pontos que eu achei interessante também, me fizeram escolher sobre o GNS3, uma instalação fácil para qualquer sistema operacional. Tá? Recomendo vocês olharem a documentação do sistema, ele tem um passo a passo lá explicado para cada sistema operacional, então é bem tranquilo de fazer, até porque algumas coisas mudam de uma versão para outra, então sugiro vocês olharem a documentação lá no site. E o que a gente vai ver agora, na verdade, é como a gente pode utilizar o CHR, a nossa versão virtualizada do RouterOS, né, usando exemplos do VirtualBox, que é um virtualizador, ou QEMU, que é um outro virtualizador. A gente vai dar os dois exemplos aí como utilizar o CHR no GNS3. Bom, o primeiro passo aí, então, é no site da MikroTik, quem está familiarizado conhece bem ali. Ele tem uma seção exclusiva para CHR, ali, Cloud Hosted Router, onde vocês têm a mesma árvore de estrutura ali das versões do RouterOS e com vários tipos de imagem, com vários formatos de imagem possível. Nesse exemplo aqui, como a gente vai usar com QEMU e com o VirtualBox, a gente pode usar o ponto VMDK, VMDK Image ali que vocês estão vendo na imagem, tá? Ele é bem compatível aí com diversos sistemas. Bom, aí no GNS3, para quem está
familiarizado aí, eu até tenho ali o software, depois eu mostro para vocês. A gente vai nas preferências ali e a gente seleciona a seção de QEMU, que a gente vai subir primeiro, na apresentação aqui, primeiro com QEMU, usando o virtualizador QEMU. A gente vai em novo, coloca um nome para a nossa imagem, eu usei MikroTik. Especifica o quanto de RAM essa imagem vai poder utilizar. Né? Nesse caso aqui eu usei 128, quem tiver disponibilidade de usar mais, tiver mais recursos, pode usar mais. Eu sugiro tentar rodar com 128 no mínimo, né, para não ter problemas, para conseguir fazer os testes, usar os laboratórios aí numa boa. Próximo passo depois, pessoal, é selecionar a nossa imagem, que a gente baixou lá do site. Né, na ocasião, a última era 639.2, né, e clicar em Finish, está pronto. Basicamente, a gente vai ter a possibilidade de brincar aí, né, fazer testes com o RouterOS usando o GNS3. Tem um exemplo aqui do lado, GNS3 rodando. A gente pode fazer vários tipos de testes, assim, desde simular sessões de BGP, OSPF, PPPoE, né, utilizando todos os recursos que o RouterOS permite. Né. Para que eu acho tão importante o GNS3? Né, ou qualquer outro simulador de redes? Por quê? Facilita bastante para o cara que precisa testar uma nova funcionalidade na rede, né, e não está trabalhando na rede em produção. Facilita bastante para ele testar bem antes a nova funcionalidade ou alguma mudança que ele queira fazer, né, para depois colocar em produção, não tá ocasionando downtime de algum serviço ou downtime da internet para o cliente aí. E o outro também é o cara, às vezes, que está começando. Né? Ele quer aprender um pouco mais sobre o RouterOS, tem curiosidade, né? E às vezes não é legal a gente deixar ele trabalhar aí no ambiente que está em produção. Né? Por mais que toda a culpa vá para o estagiário, a gente não precisa estar correndo esse risco aí. Então, o exemplo que eu dei aqui foi subir a imagem do RouterOS no GNS3 usando o QEMU. Né? Para quem não tem familiaridade com QEMU ou trabalha geralmente com VirtualBox, né, eu separei um exemplo também com VirtualBox, que acredito que sejam os dois exemplos mais utilizados. Né? A gente vai ter que criar uma nova VM no VirtualBox. Né? Eu ali setei o nome de MikroTik, tipo Linux, bem tranquilo ali. Usei os mesmos 128 MB de RAM, isso não faz diferença de um para outro. Na hora do disco, ali, na hora de setar o disco, escolher o disco, a gente seleciona a imagem que a gente baixou lá no site. Né? Ele já vem pronto ali com o RouterOS, não precisa fazer mais nada. Uma dica importante para quem simpatiza bastante, usa VirtualBox e gosta de usar o GNS3 com VirtualBox. Eu tive alguns problemas que a gente subia a versão do CHR, e a hora que ele dava o start, a VM fechava. Então, eu acabei solucionando o problema, mudando a interface para a virtualização, não sei se está claro aí bem para vocês, para a opção de KVM, ali no próprio VirtualBox. Isso fez com que eu conseguisse usar normalmente. Isso acontece casos, dependendo da máquina que tu está usando, então, se alguém passar por esse problema aí, dá para contornar usando essa opção de KVM. Bom, depois que a gente subiu, então, a nossa VM lá com o CHR, a gente vai ter que linkar ela com o GNS3. Então, ao invés de a gente usar a opção de QEMU, agora a gente vai usar a opção de VirtualBox. Ele automaticamente lista as VMs que tu tem lá no VirtualBox. Então, fica mais fácil. Né? Qual é a diferença dos dois? Né? Por que eu botei os dois? Eu acredito que sejam os métodos mais utilizados hoje para a gente simular esses ambientes de rede. Mas, com o QEMU, a gente precisa configurar uma vez apenas o RouterOS. Tá? Uma vez aqui configurado, eu consigo usar vários roteadores em um ambiente. Aqui nesse exemplo, estou usando 7. 6, 7, 7.
Então, eu usei apenas uma imagem do QEMU. Eu configurei ele apenas uma vez. Tá? Quem for usar a VirtualBox vai ter que duplicar as VMs, clonar elas, né? Uma para cada instância do RouterOS no GNS3. Ou seja, se eu estou usando 7 roteadores aqui, eu preciso ter 7 VMs lá no VirtualBox. Né? É um contra aí do VirtualBox, mas nada que impeça o uso. Aí, quem gosta do VirtualBox, quem se sente melhor usando, quem gerencia melhor, não tem problema. O detalhe ali do VirtualBox, quem for utilizar esse método precisa reinicializar os Macs da VM quando for clonar. Então, vai fazer o clone e reinicializa o Mac ali para não ter problema de camada 2. Bom, então, para finalizar essa parte do GNS3, pessoal, é bem tranquilo assim, a gente trabalhar com ele. Eu já ressaltei a importância. Né? Há outros sistemas para fazer isso, o pessoal usa bastante também o IVE, mas eu acabei optando pelo GNS3 por ele talvez ser multiplataforma e, de repente, mais facilzinho, assim, mais rápido para subir. Porque muitas vezes a gente quer fazer um teste e, às vezes, até tem preguiça de pegar uma série de router boards ou acaba fazendo o teste em um ambiente de produção. Então, eu costumo usar bastante o GNS3 para fazer testes, assim, e até testar novas funcionalidades. Eu acho bem importante aí. Acho de extrema importância. Acredito que todo mundo deveria, pelo menos, testar e brincar uma hora. Bom, nosso segundo exemplo, né, de como a gente pode expandir o uso do RouterOS usando o CHR é a Amazon, ou Amazon Web Services. É um serviço da Amazon que oferece a computação em nuvem. A Amazon, na verdade, ela atua em vários segmentos, né? E não tão recentemente eles estão operando um serviço de computação em nuvem, onde eles possuem diversos servidores distribuídos em vários cantos do mundo aí, com uma grande variedade de serviços, né? Além da sua grande estrutura mundial, ele possui um número alto, muito elevado aí de disponibilidade, né? O que torna o serviço muito confiável. Isso até foi primordial para que eu escolhesse um serviço aí de cloud para poder apresentar aqui, né? Recentemente eu usei o serviço, a gente usa o serviço da Amazon e realmente é muito disponível, muito bom, oferece uma boa experiência aí para quem precisa ter algum servidor em nuvem ou algum serviço rodando, né, migrar algum serviço para plataforma de nuvem aí. Ele possui um console de administração muito intuitivo, com muitas funcionalidades, um console web, né, tem até aplicativo para dispositivo móvel. Então, é um grande ponto aí a favor da Amazon. Inclusive, na última semana, saiu uma notícia no fórum lá da Microtik, que foi feita uma pesquisa, se não me engano, acho que foi um jornal americano, que falava sobre o ambiente de nuvem, o termo nuvem, e a Amazon acabou abrindo as portas para essa reportagem, e a gente conseguiu ver vários roteadores Microtik rodando lá nos data centers dele. Foi uma notícia que correu ali no fórum e o pessoal gostou bastante de saber que lá dentro tem roteadores Microtik rodando, lá na Amazon. Bom, sua estrutura EC2, como eles chamam essa parte de computação em nuvem, né, é possível utilizar diversos sistemas operacionais. A gente consegue rodar uma variedade lá de sistemas comuns, assim, que a gente está acostumado durante o dia a dia, Windows, Linux, né, e até aplicações prontas, aplicações rodando em Linux, já vem pronta lá para sair rodando, não precisa fazer aquelas instalações, né. A gente acaba usando o Marketplace lá na Amazon para procurar por esses sistemas operacionais, né, e lá que a gente encontra a nossa versão do CHR. Né. Até possuem outros tipos de serviço em nuvem, que a gente precisa fazer um monte de configurações lá para poder rodar o CHR, até, de certa forma, algumas gambiarras, mas aqui na Amazon a gente consegue usar o CHR de uma forma bem tranquila, né, procurando ele no Marketplace lá. O preço da utilização do CHR é o preço apenas da instância na Amazon.
Quando a gente trabalha na Amazon, a gente fica muito com esse tema de instância. Instância é como se fosse uma VM. Toda vez que a gente falar instância, vocês podem pensar numa VM que está rodando lá na Amazon, né? Então, o preço é apenas o da instância, né, necessitando inserir uma licença válida do CHR. Vocês vão precisar de uma licença do RouterOS, pode ser a que vocês têm na conta lá de vocês, vocês ganham lá quando fazem o registro lá aqui no Moon. Então, ela pode ser utilizada na Amazon lá também. Aqui algumas telas, pessoal, de como é fácil, mostrar como é fácil subir o serviço, subir um CHR lá na Amazon, né? A gente necessitando de um ambiente virtual, de um ambiente de nuvem, desculpa. Para quem já está familiarizado, a gente usa a opção de EC2 e aquele botão azul ali de Launch Instance. Depois a gente vai na seção do Marketplace ali, onde a gente vai buscar por MikroTik. Eu fiz a busca por MikroTik mesmo, ele já retornou o resultado ali do CHR, né? Basta só selecionar ele. Depois vai aparecer algumas telas relacionadas ao tipo da instância, né? Tipo de processador, a quantidade de memória RAM e disco que vocês vão utilizar. Basicamente seguir o assistente ali e selecionar de acordo com a necessidade de vocês. Bom, depois disso, pessoal, a gente já tem o nosso CHR, lá, o nosso RouterOS rodando na nuvem. Ele já está pronto para acesso, né? Quem está acostumado aí com a Amazon acaba, acho que, em menos de 2 minutos, 1 minuto e pouco, 2 minutos aí consegue rodar o RouterOS, né? Tanto que uma das peculiaridades que eu falei lá no início é que ele facilita bastante o deploy, né, do RouterOS. A gente consegue subir muito fácil. Às vezes até mais rápido do que a gente for lá e começar a procurar roteadores para começar a fazer teste ou testar alguma coisa. Pessoal, aqui eu separei alguns extras que a Amazon oferece no seu serviço lá, que a gente pode usar em conjunto com o CHR. Tá? É possível utilizar diversas funcionalidades do serviço da Amazon em conjunto com o CHR, né? Entre eles o acesso por meio de chaves SSH, Firewall, né? Gerenciador de endereços IP e snapshots. Eu vou falar um pouco de cada um deles aqui. Primeiramente sobre Elastic IPs, como eles tratam o gerenciamento dos IPs, né, lá para essas VMs, para essas instâncias, né. Cada instância lá na Amazon ela recebe um IPv4 público, tá, que é mapeado um para um IPv4 privado, ou seja, vocês vão acessar o roteador de vocês lá, vocês vão ver na interface um IP privado, né, mas na verdade ele tem um IP público, né, está delegado pela Amazon, que ele está sendo mapeado um para esse IP privado. Então, é como se vocês tivessem mesmo um IP público. Porém, esse IP ele é dinâmico, pessoal, e muda, né, ele altera cada vez que vocês desligarem a instância e ligarem novamente. Vocês, por algum motivo lá, precisarem desligar aquela VM e ligar de novo, o IP vai mudar, né, o IP público. Então, quem necessita de algum IP privado, ainda é possível comprar. Por mais que a gente esteja num tempo de esgotamento de IPs aí, a gente consegue comprar lá um serviço da Amazon, que a gente chama de Elastic IPs, que a gente consegue um IPv4 público, né, exclusivo para essa instância, né. Lembrando que ele vai seguir utilizando na própria VM o IP privado, porém o IP que vai fazer aquele NAT 1 para 1 ali, ele vai ser público de forma exclusiva, né, quem precisar. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai usar o menu de Elastic IPs, né, novamente aí para quem está familiarizado com a Amazon, vai alocar o novo endereço e escolher a instância. Nesse caso, escolhi a nossa instância do CHR. Então, bem tranquilo, ao momento que vocês fazem isso, o IP já passa a responder ali, muito fácil. Parte de snapshots, pessoal. Além dos backups que a gente mantém, se a gente tiver uma versão do CHR, lá, um RouterOS rodando na Amazon, rodando o DUD,
ou rodando um servidor de VPN, alguma coisa assim. Claro que a gente vai ter os backups, né, o ponto .backup e o ponto .rsc, né, mas ainda assim, né, com a ajuda da Amazon, a gente consegue manter uma snapshot dessa instância, né, a gente consegue manter uma cópia fiel aí que vai ajudar a gente a subir essa instância de volta, de repente, de forma mais rápida, né. Vocês precisam de uma disponibilidade alta, vocês podem utilizar os snapshots aí que a Amazon fornece. Snapshot, como eu comentei ali, ele contém uma imagem fiel da instância, né, no momento que for criado, e pode ser agendado para ser gerado automaticamente, aí, de acordo com a necessidade. Ele pode ser gerado diariamente, semanalmente, de acordo com a necessidade de vocês. É um extra aí em relação aos backups que vocês mantêm. Se falhar o backup, tem snapshot. Novamente, pessoal, ressaltando também a facilidade, né, que a Amazon oferece no serviço lá. A gente consegue tirar uma snapshot usando o menu Snapshot, depois em Create Snapshot, seleciona a instância, a VM que vocês querem fazer a cópia, e está pronto. Ele vai demorar um pouquinho ali, dependendo. Né? Nesse caso, a Snapshot tem 2 GB, que é o tamanho do disco que a gente usa lá, no nosso CHR. Então, foi bem rapidinho ali. Parte de chaves. Eu acho muito importante essa questão também. Eu acho que talvez mais importante que as demais, né, que para reforçar a segurança, a Amazon oferece um acesso das instâncias por meio de chaves SSH. Um par de chaves é criado no momento da criação da instância. Vocês vão ver lá, quem pretende usar o serviço ou for utilizar o serviço algum dia, vai ser preciso baixar essas chaves logo depois do momento da criação da instância. Tem um assistente lá que, na verdade, te obriga a baixar essas chaves para garantir que tu vai poder acessar o RouterOS depois. Tá? Como padrão, né, pessoal, a chave pública é armazenada na Amazon e a chave privada é armazenada por vocês, pelo administrador. Aqui é uma tela de como aparece lá para vocês no momento da criação da instância. Vocês dão um nome para esse par de chaves e fazem o download dela. Tá? Só depois disso, só depois de vocês fazerem o download, a instância pode ser, ela pode rodar. Antes, ela não fica disponível ali. Depois, se vocês usarem o menu lá para se conectar, né, ao RouterOS, vocês vão receber uma tela de instruções ali, né, que eu separei nesse outro slide. A gente acaba atrelando a chave ali ao comando com o parâmetro "-i" do SSH, né? E para quem utiliza o PuTTY no Windows, a chave precisa de uma conversão. A chave que vocês baixam da Amazon, ela tem uma extensão de .pem. E a chave, para utilizar no PuTTY, vocês vão precisar de uma chave .ppk. Então, vocês podem fazer essa conversão utilizando o PuTTyGen, que é um software que está em conjunto, né, do PuTTY. Ou também, né, precisarem mais informações, vocês podem usar o manual da Amazon, né, que está disponível em português, ali, com um guia ali para vocês utilizarem as chaves no PuTTY. Bom, por último, eu deixei a parte de Firewall, né, que eu também acho importante, é um serviço que a Amazon oferece, né, que pode ajudar aí a aumentar a segurança ali e proteção às nossas instâncias que estão rodando lá, especialmente nesse caso, a nossa versão do RouterOS. Então, a gente pode usar o Firewall da Amazon, tanto em conjunto com o Firewall do RouterOS, né, ou somente o Firewall da Amazon. Né. Você deve estar se perguntando por que usar o Firewall da Amazon e não usar o Firewall do RouterOS, que o RouterOS faz muito bem esse papel. Pelo simples fato de às vezes a gente estar querendo rodar algum serviço lá, e exclusivamente um DUD, ou um servidor de VPN, hotspot, enfim, e a gente vai delegar, né, a gente vai selecionar para essa VM, para essa instância, uma determinada quantia de recursos. Então, a gente não precisa ficar, talvez, gastando recursos do RouterOS, nesse caso,
para a proteção do roteador, né? Eu, particularmente, prefiro usar o firewall do Router OS, né, para todos os fins, porém, esse sistema da Amazon ele evita, né, que tu consuma recursos da tua instância, né, no firewall. De repente, acontece um ataque de DDoS, alguma coisa do tipo, né, a tua CPU lá, a tua memória, ela vai ser utilizada lá para barrar isso aí. Então, a gente pode usar o firewall da Amazon para acabar dedicando os recursos que a gente pegou lá na Amazon exatamente para aquele serviço que a gente quer rodar, né? O firewall também, a gente configura em grupos de segurança e atrela esse grupo de segurança à instância. E é muito flexível na configuração, pessoal. Até para quem não trabalha muito com firewall, não está familiarizado com o firewall do Router OS, é possível usar o firewall da Amazon pela facilidade também. Um exemplo aqui, bem fácil também, a gente vai usar o menu de Security Groups, onde a gente vai criar um novo grupo de segurança, né, e vai atrelar esse grupo de segurança na nossa VM, na nossa instância, né. Aí, mais abaixo ali, a gente consegue ver os menus ali, as abas de inbound e outbound, para tratar as regras de entrada e saída, respectivamente. E eu dei 2 exemplos ali, acabei liberando apenas a porta SSH, a porta 22, e a porta 8291, que dá acesso ao inbox, para um IP /32. Né? Vocês podem deixar também o firewall bem restrito quanto a isso, né? Vocês podem liberar para um IP /32, para o IP do bloco AES de vocês. Então, vocês podem contar com o firewall da Amazon apenas pela facilidade de vocês não acabarem utilizando recursos do Router OS de vocês, que está rodando lá para outro fim, de repente. Bom, acho que falei um pouco rápido demais, mas não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Também, se precisar, aí depois pode passar lá no stand nosso. Tem uma ali. Lacier da Solintel. Você tem ideia do custo na Amazon de levantar uma CRS dessa, uma CHR dessa, perdão? Bom, varia bastante, na verdade. Varia pela tipo de recurso, a quantidade de recursos que tu vai utilizar, né? Tu tem a disponibilidade de usar lá 1, 2 vCPUs, 1 GB, 2 GB, até mais RAM, né? Então, varia muito, e varia também, na questão da Amazon, a maneira que tu quer fazer o pagamento, né? A gente tem uma experiência com a Amazon lá, e, por exemplo, se é um serviço que a gente vai utilizar por bastante tempo, a gente já contrata esse serviço a um longo prazo, para 3 anos, né? E há a possibilidade de pagar esse serviço por completo desde já. Então, se tu optar por isso aí, o preço da instância lá fica muito mais barato. Eu não sei te dizer valores, porque ele varia de acordo com a instância que tu vai subir, né? Vai subir uma instância mais simples, com menos recursos, ou vai subir uma instância com mais recursos, mais para algum uso mais pesado, assim. Mas a grande diferença mesmo que dá no preço é o fato de tu contratar ela por mais tempo, né? 3 anos, por exemplo, e fazer o pagamento antecipado, ela sai em torno da metade do valor que ela sairia se tu contratasse ela sobre demanda, né, que tem a possibilidade de tu usar à medida que tu está precisando e depois desligar ela, ou por 1 ano, por exemplo. Ela sai consideravelmente mais barata. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.